Ok. Bom dia a todos e a todas. Estamos aqui na nossa segunda Conversas Abertas, né, de 2024, com o tema Uma Psicanálise na Margem. Nós temos um texto de referência que é bem interessante, que a gente mandou para vocês por e-mail, que é o texto da Bell Hooks, né? A Margem como um Espaço de Abertura Radical. Está disponível para os inscritos, mas quem não tiver recebido pode dar um toque aqui para a gente, que a gente envia depois para vocês. É retirado do livro Anseios, da Bell Hooks. Vai orientar um pouquinho as nossas discussões. Eu vou começar, então, agora agradecendo a presença de vocês e agradecendo principalmente ao Rafael. Vou fazer aqui a apresentação do Rafael. Rafael Alves Lima é psicanalista, graduado em psicologia pela USP, mestre e doutor em psicologia clínica pela USP, professor de História e Filosofia da Psicologia no Departamento de Psicologia Experimental, no Instituto de Psicologia da USP, membro do Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise, LATESFIP-USP, é autor de uma tese sobre a história da psicanálise na ditadura militar brasileira, que será publicada em breve pela editora Perspectiva, além de ser uma pessoa muito querida aqui do nosso coletivo, que está pela segunda vez com a gente nas conversas abertas, a quem a gente agradece um bocado. Eu vou começar, então, colocando algumas questões aqui. Eu fiquei instigada a escrever um texto, né, assim, para trabalhar com vocês. E, na sequência, eu passo a palavra para o Rafael e depois a gente abre para a discussão mais ampla, como a gente tem feito. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. É com alegria e esperança que inicio essa conversa com o querido colega Rafael, partilhando algo da nossa experiência com clínica pública, que é uma forma também de deixar registro. Só um minutinho aqui, gente. A margem A margem é, antes de tudo, uma marca de origem, a nos dar um sentido, uma localização para a nossa prática com a psicanálise. O que não acontece, e aqui eu abro aspas para citar a Bell Hooks, né, no texto que eu estava me referindo, o que não acontece sem uma luta pessoal para dar nome àquele local a partir do qual minha fala se desenvolve, o espaço de de teorização. teorização. Eu vou tirar aqui. Uma luta que se trava sobre a condição de certo apego à margem, como um lugar em que se fica, em que se deseja permanecer. Mas o que seria uma psicanálise na margem? A margem certamente não se reduz à dimensão da marginalidade, embora tal não possa ser descartada. É que a história de privações, a qual atinge a cada um singularmente, determina certos caminhos em detrimento de outros, produz alianças e, por que não, faz também coletivo. Então, bem poderíamos orientar a nossa prática a partir dos nãos que constituíram a história e a subjetividade de cada um. Não brancos, não héteros, não cis, não pertencentes à classe média, não europeus, não sudestinos, e daí por diante. Mas em que medida essa marginalidade, que nos coloca em inevitável posição de exclusão, aponta também para um regime de interioridade, para o desejo de ser incluído e de habitar o centro? Afinal, o que seria da nossa margem se um dia ela ascendesse a uma posição de poder e de centralidade no cenário do movimento psicanalítico cearense? É uma questão que tem nos ocupado à medida em que a clínica pública vai funcionando, vai dando certo, e isso vai despertando um desejo de estar na margem. Como é que nós vamos fazer? O que a gente vai fazer, então, com essa visibilidade que o trabalho vem tendo e com a aproximação de novas pessoas no coletivo?
Mas o que eu gostaria de trazer hoje vai um pouco além dessa acepção de marginalidade como privação. Trata-se da margem enquanto operador de espaços, incidindo nas binaridades, torcendo o dentro e o fora, bagunçando sistemas normativos de inclusão e exclusão. E aqui podemos melhor situar a proposta da Bell Hooks, da margem enquanto espaço de abertura radical, em que damos margem à esperança, à invenção. Então, para além da marginalidade, entramos, portanto, no regime de uma psicanálise em imarginação. Essa operação de fazer margem onde quer que se imponham muros e fechamentos, em nosso caso, parece articular-se ao processo de tornar nossa clínica pública sustentável. Inclusive, é uma questão que me pegou na fala da Ana no encontro passado e que eu estou tentando elaborar desde então, é como uma clínica pública se torna sustentável. O que sustenta uma clínica pública na ausência de recursos do Estado e de iniciativas privadas? E agora eu arrisco assim duas condições fundamentais, né, que respondem mais ou menos a essa questão. A primeira é quando o espaço físico deixa de ser habitado pela lógica da individualidade e da privatividade e passa a efetivamente se constituir em complexas redes de agenciamento entre psicanalistas, psicanalizando, comunidade, dispositivos de saúde e de assistência, adquirindo assim um estatuto de território. E a segunda condição é quando há instauração no território do lugar virtual da transferência, a qual, embora manejada por um psicanalista, a ele não pertence e, portanto, permanece inapropriável e não cumulativa. A transferência, em sua vertente pública, instaura, portanto, a dimensão da intimidade, que insiste em se presentificar mesmo em espaços abertos, lá onde o sujeito confia sua palavra àquele que o escuta. Em um alinhamento fino com o estatuto do inconsciente, trata-se, portanto, de uma intimidade que inscreve em seu cerne a exterioridade, a diferença, a estrangeiridade. Creio que tenha havido um momento crucial de enlace entre essas duas condições, né? Eu vou repetir para vocês. A primeira, passagem do espaço para a territorialidade. E a segunda, a instauração da transferência em território, né? Então, a clínica pública ela se instaura na e pela transformação dos espaços. A própria instauração da clínica pública implica uma transformação dos espaços. E para a gente isso aconteceu, eu acho, eu creio, aí eu queria ouvir também o pessoal que está aqui, no ponto de corte com os dispositivos da prefeitura e no posterior acionamento do território, sem o qual não seria viável a continuidade do nosso trabalho. A Rede Juve, a rede de juventude, com a qual a gente tinha uma parceria, via Prefeitura de Fortaleza, fornecia até então uma estrutura mínima de 20 cadeiras. A Lorena, que está aqui, eu não sei se ela está aqui, mas ela brincava, né? Era 20 cadeiras e um sonho que a gente tinha. A gente só precisava de 20 cadeiras. Era tudo de que a gente precisava para fazer um trabalho. 20 cadeiras de plástico. Então, tinha a estrutura mínima dessas 20 cadeiras necessárias à realização das atividades e das rodas de conversa. Na ausência desse parco recurso, as psicanalistas da margem passaram a interrogar os próprios frequentadores da praça, né, isso depois da gente fazer esse corte com a prefeitura, mais particularmente os trabalhadores informais. Então, eu não estava presente, né, mas o pessoal foi chegando nos feirantes e perguntando, e aí, como é que a gente pode arranjar 20 cadeiras? Se a gente comprar, tem onde a gente deixar? Como é que a gente faz e tal? E aí, o que foi que aconteceu é que, diante dessa demanda, a comunidade indicou uma casinha amarela, situada em frente à praça, que era a casa do coletivo Crítica Radical, que vem desde então fornecendo a estrutura mínima da nossa clínica pública. Eu já falei da crítica radical, mas eu vou repetir,
A crítica radical é composta de militantes veteranos da esquerda cearense, muitos dos quais perseguidos durante o período da ditadura militar, e que hoje sustentam a radicalidade da luta pelo fim do capitalismo. Inclusive, eu estou aqui com a blusa da crítica radical, aqui, fazendo uma homenagem, né? A crítica também promove um trabalho assistencial junto às pessoas em situação de rua frequentadoras da praça, razão pela qual são muito respeitados pela comunidade. E nessa aliança intergeracional, entramos em contato com a história do movimento estudantil cearense da década de 70, que teve por palco justamente o bairro do Benfica, onde se localiza a praça em que a gente faz a nossa clínica pública. Esse é o exemplo do quanto a instauração da transferência se refere à inserção singular de cada psicanalista do coletivo, em um território que não é geográfico, mas é afetivo, carregado de histórias e de palavras, e também de entrelinhas e de não ditos. Em outros termos, no laço transferencial com a comunidade que hoje ocupa a praça, cada um de nós, na escuta continuada dos nossos analisandos, está conseguindo fazer o território falar. Por fim, para dar a palavra ao Rafael e concluir esse registro, né, eu acho que primeira vez que a gente faz um registro assim da nossa prática, né, a sustentação coletiva da clínica pública não seria possível sem o estabelecimento de uma economia alternativa de gestão dos nossos recursos internos, com as ajudas de custo para o deslocamento dos psicanalistas em formação pública. Os recursos angariados nas atividades de ensino revestem-se, portanto, para o investimento naqueles que estão chegando na formação pública e que desejam constituir coletivamente a nossa clínica. Rompemos, assim, com a articulação, nem sei se a gente rompeu, né? A gente tenta, né? Tentamos romper, assim, com a articulação própria à ideologia da classe média, entre clínica pública e trabalho voluntário, em que apenas alguns psicanalistas, em posição de privilégio, poderiam dispor gratuitamente de seu tempo para a escuta em territórios periféricos. Faltaria ainda falar sobre uma última acepção da margem, como lugar limítrofe, o ponto extremo da prática de um psicanalista. Marginação que precisamos reconhecer em termos de insuficiência, para não cairmos nas armadilhas da filantropia, da benevolência ingênua e dos discursos salvacionistas. Deixarei, então, algumas perguntas reposicionadas entre duas margens, aqui compreendidas como essas estruturas limítrofes, né, de contenção, como as margens de um rio, que lado a lado vão dando forma às águas, né? Então, as perguntas. Como escutamos as formações do inconsciente em um crivo que não é privativo, nem individualizado, mas nos laços que os sujeitos estabelecem com os territórios? Como opera o desejo do psicanalista em uma clínica pública não mediada pelo dinheiro? E em que medida esse desejo está atravessado pelos marcadores de classe, de raça, de gênero e de territorialidade? Questões que tocam a polissemia de uma psicanálise na margem. Então, era isso que eu tinha para dizer. Vou fechar aqui o meu microfone e passar a palavra para o Rafael. Ô, Carol, obrigado pela fala. Estou pensando, como é que eu vou começar aqui depois dessa introdução maravilhosa que você trouxe aqui? Gente, bom dia a todas, todos e todos que estão aqui. Estou muito feliz, muito satisfeito de estar aqui de volta. Enfim, passado um tempo, eu preciso dizer, né, Carol, que aquela primeira convocação, né, para o diálogo que você me fez e sugeriu o texto da Joe Freeman, né, da tirania das organizações sem estrutura, que foi uma novidade, né, para mim. Eu nunca tinha lido, já tinha ouvido falar, mas nunca tinha lido com a devida atenção. Fui ler, né, graças ao convite, comecei a escrever. Eu tinha até o plano de publicar o texto que eu tinha esboçado ali naquela situação para uma revista. Acabei não mandando para uma revista, passou um tempo, mandei para um livro, vai ser um capítulo de livro que deve sair ainda esse ano.
E hoje eu vim aqui um pouco provocado pela sugestão do texto da Bell Hooks, que eu também não conhecia. Já li outras coisas da Bell Hooks, mas esse ensaio eu nunca tinha lido. Então, pensei aqui numa fala um tanto aberta, né, de reação, né, que eu tive ao ler o texto da Bell Hooks, certamente interpelado por muitas questões parecidas com as questões que você trouxe agora no final e essa leitura diagonal, né, que você também faz da questão da margem, né? Acho que é um bom jeito de começar por esse atravessamento diagonal da questão da margem, porque pensando como um registro, né? Eu também estou vindo aqui hoje como uma espécie de despedida, talvez, uma decisão recentemente tomada de me afastar do coletivo que eu ajudei a fundar, que é o Margens Clínicas. Depois de 12 anos, tivemos uma reunião foi mais ou menos um mês, né? E eu falei, olha, gente, a libido é finita, o desejo é finito. Eu estou num momento de transição profissional muito grande, né? Enfim, assumindo aulas lá na USP, já vi aqui rostos e nomes dos tempos de Margens, vejo rostos e nomes do tempo de agora, pessoas que já viram minhas aulas antes, pessoas que viram minhas aulas nessas últimas semanas. É nessa transição que eu tô, enfim, saio com celebração, com alegria, enfim, com muita amizade, e reconhecendo que eu estou nesse momento assim de pesquisa e de docência muito voltado para a história e filosofia da psicologia, quer dizer, não é nem da clínica, né? Nem da psicanálise propriamente dito, por mais que, enfim, eu não deixe de ser quem eu sou, né? Mas estou estudando muito filosofia das ciências, estou relendo muita coisa que me formou, no final das contas, como pesquisador. Está uma delícia esse momento. E é isso, como a libido não é infinita, eu estou fazendo algumas decisões, acho que é importante colocar esse registro. Uma delas é esse distanciamento, né, que não é afetivo, definitivamente, é um distanciamento estratégico, gosto de colocar tático e estratégico, do coletivo que eu ajudei a formar, né, com o qual eu sigo dialogando. Acho que eu vou dialogar sempre, porque os temas sempre vão me inquietar, né? Estou colocando isso porque uma coisa que você falou, né, Carol? O apego à margem, um lugar que se fica, se deseja permanecer, né? Você falou isso um pouco no começo da tua intervenção, e é um pouco como eu acabei também olhando para tomar essa decisão, né? O desejo de permanecer no margens, né? Enquanto uma versão do desejo de permanecer na margem está passando por uma reconfiguração meio geral assim na minha vida, em um momento em que eu estou assumindo uma posição acadêmica de centro, né? Me tornando professor da USP. Coisas malucas acontecendo aqui dentro do coração, mas sempre com muito entusiasmo. É, eu queria também pegar um ponto que acho que é uma forma de, aí sim, né, entrar no texto e entrar no debate, uma psicanálise na margem, né? Porque uma das coisas que me impressionou logo de cara no texto da Bell Hooks é uma frase que ela repetiu mais na primeira metade do texto do que na segunda, quase como um mantra, né? Que é a ideia de que a linguagem também é um lugar de luta. Super importante, eu acho que ela tá postulando uma premissa, né? Da posição política da margem, do jeito que ela entende margem, que me parece fundamental. Então, essa daqui, como se fosse uma leitura à maneira da filosofia, né, do texto, essa daqui me parece uma premissa da qual a gente não pode escapar para aprender o que a Bell Hooks, no final das contas, está querendo dizer, né?
E acho que uma forma de interpretar esse sintagma, a linguagem também é um lugar de luta, seria propor, né, uma interpretação dessa ideia, que seria a ideia de que a linguagem é, sobretudo, o lugar de uma luta. Não sei se dá luta, né, mas eu gostaria de valorizar, né, a linguagem, né, o estatuto da linguagem como o lugar de uma luta, né, da luta possível. Falo isso também um pouco a partir de algumas referências que me vêm desde os tempos que eu escrevi minha tese, desde antes, na verdade, né? Autores e autoras que eu estou revisitando agora, enfim, também em função ali da assunção da cadeira da USP, é, que me fazem reposicionar a linguagem como sobretudo, né? Não só um também, não só uma soma, né, para a luta, mas como um princípio de luta. O autor que eu tenho aqui em vista, o primeiro que eu tenho, é o Derrida. Né? Não sei se vocês conhecem um texto que ele faz uma análise da literatura do Paul Celan. Né? Ele resgata uma parábola bíblica, eu escrevo um pouco disso na minha tese, virou uma espécie de princípio de método para mim. Diz muito sobre a margem, que é a parábola do Chibolete. Enfim, haviam duas populações, veja por onde o território está posto, né? Havia duas populações que eram separadas por um rio, de um rio que atravessava, não vou lembrar o nome agora de cabeça, os Efraimitas e, enfim, não vou lembrar o outro, né? Para você alcançar a outra margem do rio, para você atravessar o rio e chegar no território do lado de lá, né? Você atravessava de barco e chegando na fronteira, a polícia, digamos assim, daquela fronteira te interpelava, né, para saber de onde você veio, por que que você iria entrar naquele território, né? E o jeito deles interpelar era muito interessante, que eles pediam para as pessoas da embarcação repetir a palavra chibolete. E se eles fossem da fronteira do lado de lá, né, na fronteira que se queria entrar, eles repetiriam um chibolete, né, com um X ou um SH, né, com fonema CH. Né? Se elas fossem da fronteira do lado de cá, elas não falariam chibolete, elas falariam cibolete, como se fosse um S, não sei, cedilha. Quer dizer, tem uma marcação na linguagem que determina o seu território de origem. Se você não conhece um determinado fonema, se você, e aí o Derrida explora isso nas mais diversas frentes, né? Se você não domina um determinado fonema, uma determinada forma de falar, uma forma de se posicionar na linguagem, você expõe a sua origem, né? É muito interessante, enfim, essa, essa metáfora que o Derrida vai explorando das mais diversas formas para pensar a ideia de différance, mas enfim, nem vou entrar nisso, né? Trago essa ideia do Derrida porque ela me parece muito com o que a Bell Hooks chama de o outro lado do trilho. Né? Não sei se vocês lembram dessa passagem do texto. Ela fala: é, a gente conhece a divisão que um trilho marca. Né? Tem o lado de cá e o lado de lá do trilho. Nós atravessamos o trilho, nós vamos para lá para trabalhar, mas nós não vivemos, né, no lado de lá do trilho. O trilho, enquanto essa metáfora da margem, me parece extremamente potente para a gente pensar qual que é o nosso lugar enquanto psicanalistas da margem, talvez, eu vou colocar assim, qual que é o nosso lugar quando nós cruzamos o trilho, né, e interpelamos o território de lá, né? Ou, se vocês quiserem, né, é, que tipo de chiboletes nós somos tentados, né, testados a responder quando nós chegamos do lado de lá. Quer dizer, que tipo de performance de linguagem, vamos dizer assim, uma entrada no centro exige e revela. Tudo bem? São perguntas para a gente
começar aqui a conversa, né? Também me lembro de uma outra referência, essa é mais recente, eu estou tentando me haver com ele, está dando trabalho, mas em algum momento eu acho que eu vou ter um pouco mais de propriedade para falar dele, que é o Wittgenstein. Vou só mencionar uma frase que eu acho muito impressionante, acho que diz muito sobre psicanálise no final das contas, né? Que é a ideia de que os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Não sei se vocês conhecem essa máxima do Wittgenstein. Ele vai extrair diversas consequências disso, mas acho que o que importa é a gente lembrar que a linguagem também determina os limites, né? Os limites da ação, como a Carol trouxe aqui, eu achei muito bom isso, né? Da imaginação. Os limites do que a gente pode imaginar também são determinados pelos limites da nossa linguagem. Então, expandir a linguagem é expandir a luta e expandir os nossos espaços de criação e de invenção. Tudo bem? E me lembro de um texto de um grande amigo meu, só terceira referência marcante, não são pessoas que eu li, são pessoas com quem eu convivo. O Paulo Sérgio de Souza Júnior, um grande psicanalista, tradutor, linguista, um cara que um, é um workaholic como eu. As amizades também vão acontecendo nessa chave, né? O Paulo Sérgio, há 10 anos atrás, ele escreveu um ensaio incrível. É realmente uma das coisas mais assim pungentes que eu li sobre a questão da linguagem na psicanálise, que é um ensaio chamado O Analista e os Bárbaros. Quem não conhece esse texto, vale a pena dar uma procurada num livro dele que ele organizou, chamado A Psicanálise e os Lestes. Vocês encontram, saiu pela Ana Bloom, isso faz uns bons 8, 9 anos, faz bastante tempo. Em que ele vai pegar essa ambivalência da figura do bárbaro, né? O bárbaro é aquele que não fala a língua, né, do lugar em que ele chega. O bárbaro é o estrangeiro por excelência, do ponto de vista da linguagem. E o bárbaro fascina. E a questão da fascinação, o bárbaro ele também é uma palavra que designa, né, um certo estado de fascínio, de deslumbre, né? É por isso que é estrangeiro. Trago um pouco essa leitura, né, que o Paulo Sérgio faz do bárbaro, né, nessa dupla recepção, vamos dizer assim, para pensar o que é a psicanálise na margem, né? A psicanálise que é estrangeira, e a Carol apontou um tanto isso. É muito, muito, muito parecido com a percepção que eu tenho aqui desses 12 anos de margens clínicas, que ela é estrangeira e ela fascina. As pessoas ficam encantadas, né, com essa primeira visão de um trabalho feito às margens, quer dizer, com, enfim, com muito desejo, com muita articulação, com muita, né? Isso gera um fascínio que pode ser interessante enquanto instrumento de luta, mas é perigoso se a gente começa a acreditar muito nele. Lembro de quando teve a ocupação eu tô fazendo uma fala bem aberta, tá, gente? Realmente eu me propus a isso. Ainda que eu tenha colocado 6 pontos, tá estudando filosofia da ciência, ter colocado 6 pontos que eu vou querer chegar neles, do que eu posso pensar como margem aqui, mas enfim. Só para colocar que eu lembro de uma fala do Zizek na ocupação de Wall Street lá de 2008, que ele faz uma fala pública, ele tem uma frase que eu acho muito impactante, sempre me lembro dela, que é: não nos apaixonemos demais por nós mesmos. Ele repetia, tipo assim, nós estamos aqui numa posição de interpelar o capitalismo. Tinha uma fala dele que é como o coiote do Papaléguas, né? Que ele atravessa o abismo e ele fica um tempo no ar, olhando, ele demora para cair, né? Falou, o capitalismo está nesse estado, é como um coiote que ainda não olhou para baixo e não caiu ainda e tal. Nós sabemos disso, né? Enfim, no ímpeto revolucionário do Zizek, que é sempre muito interessante de acompanhar. Ele fala, ainda assim, estamos testemunhando esse movimento, mas não nos apaixonemos por nós mesmos. Não somos nós os motores, né, da revolução que testemunharemos, né? São as próprias contradições do capitalismo que estão fazendo ele ruir. Enfim. Acho muito interessante isso, assim, um pouco para a gente fazer esse despojamento narcísico, que é sempre importante
para fazer da linguagem um instrumento de luta e não reprodução de um instrumento de poder. É, coloco isso porque, de fato, essas passagens da margem ao centro, do centro de volta para a margem, na minha experiência, sempre me leva a uma reflexão de pensar no jeito que a gente fala, né? Onde a gente chega falando como a gente fala, né? É, a Bell Hooks fala uma parte que é muito interessante, que ela fala assim, tem certas disposições de linguagem, certas apresentações de linguagem, que são apresentações do corpo também, em alguma medida, né? Que ficam, em geral, reservadas para a família, para entes queridos, para laços privados, né? Os sons, os gestos íntimos, os palavrões, as referências, tem coisas que a gente só manifesta em espaços que a gente se sente seguro para manifestar, né? E, em geral, né, tem mais a ver com esses laços íntimos, né? Laços íntimo é diferente de privado. Acho que eu vou preferir íntimo aqui. Tem mais a ver com os laços de intimidade do que com as performances públicas, né? Isso eu acho muito interessante, porque é, desses 12 anos aí de margens clínicas, uma coisa que a gente testemunhou, viu acontecer, inclusive encorajou, foi um pouco esse laço de familiaridade entre os coletivos. Uma espécie de amizade que foi se dando um pouco ao sabor do acaso, um pouco ao sabor também das afinidades acidentais, né, entre as pessoas, ficando amigo de pessoas que eram ligadas à música, que trabalhavam no coletivo de tal. Quer dizer, a gente vai fazendo essas escolhas por esse tipo de afinidade também, mas que que me parece uma potência. Eu vou chegar nas definições de margem já já, que eu estou pensando aqui, e parece uma potência que dificilmente a gente consegue encontrar em espaços excessivamente profissionalizados. Não que a gente não deva profissionalizar, né, as nossas iniciativas, os nossos coletivos, eu acho que elas, de alguma maneira são necessários, talvez inevitáveis, né? Mas essa experiência da amizade enquanto costura dos laços sociais, ela me parece uma potência política por excelência, né? A gente se permite certas liberdades, né, entre coletivos, que é um pouco entre amigos, né, entre amigos e amigas, né, que a depender da formalidade dos espaços institucionais de centro, isso não é permitido. É... Bom, não é permitido porque a gente sabe que essas performances de linguagem, né, da margem para o centro, do centro para a margem, são modos de autoproteção. São modos de autodefesa. A gente calcula o jeito que a gente vai falar em função do objetivo que a gente quer alcançar, né? Se a gente não quer ser atacado, a gente modula a nossa fala, né? Para não, não tomar porrada desnecessária, né? Quer dizer, poder ser quem se é, né? Fazer essa passagem da performance íntima para a performance pública da linguagem, né? Fazer essa passagem sem ser atingido de maneira nenhuma, eu costumo pensar que isso é coisa de gente privilegiada. Só os privilegiados passam do íntimo para o público, do público para o íntimo, do público para o privado também, né? Com leveza, né? Sem sofrer as agruras do processo. Só privilegiados têm esse tipo de permissão, né? O psicanalista na margem, ele está sempre, um pouco como o Noel Rosa dizia, né? Ele está sempre se perguntando com que roupa ele vai no samba pro qual ele foi convidado, né? Com que roupa eu vou? Quer dizer, agora eu vou mudar minha conduta, vou para a luta, pois, quer dizer, com que roupa é uma música de um processo de ascensão social, né? Só que eu não sei me portar. Eu preciso entender com que roupa eu vou para o samba que o privilegiado me convidou. Tudo bem? E isso é inevitável, né?
eu acho que o texto da Bell Hooks ele é interessante porque ele permite que a gente faça uma reflexão crítica, né, para olhar essas passagens, esses trânsitos com a devida seriedade, né, sem romantizar a passagem da margem para o centro, né, pelo contrário, né, mas sem também romantizar o que ficou, né, sem romantizar o que necessariamente acaba ficando no caminho. Só para dar mais uma rodada aqui de justificativa, né, que eu estou falando que só os privilegiados conseguem de fato fazer essa passagem da performance íntima para a performance pública, né? Não sei, já estive em Fortaleza, mas eu tinha 14 anos de idade, faz muito tempo. Não me recordo, mas em São Paulo é muito chocante como o rico, né? Enfim, as pessoas abastadas tratam o público como extensão da própria casa, né? A gente tem um pouco essa performance do, do paulista, do paulistano privilegiado, que é o você sabe com quem você está falando, né? Quer dizer, a ocupação pública ela vem com essa carteirada, né? De que os capitais simbólicos, os capitais financeiros, inclusive, acumulados ao longo da vida, valem para todo e qualquer espaço, né? Você pode soltar a carteirada em qualquer espaço público, né? Vale para o espaço público, vale para um monte né, para ser partições públicas, puxa, para as universidades públicas, para o Estado, para os altos cargos, quer dizer, como se o espaço público estivesse sempre à disposição para ser ocupado, porque ele existe, né, para mim, né? O privilegiado ele olha para o espaço público e fala assim: isso daqui tudo existe para que eu chegue nesse lugar, né? Falando da universidade pública, porque é um lugar que me sensibiliza muito nesse momento, que a desconfiança, né, quando as pessoas chegam à universidade desde a margem, que é assim, mas você, qual que é o seu sobrenome mesmo? De onde você vem? Quais são as suas raízes? Qual que é o seu pedigree, né? É um espaço que costuma ser muito sensível a esse tipo de elitização e segregação simbólica, né? Por essas estratégias meio ardilosas. É muito interessante porque as pessoas privilegiadas elas não têm as incertezas e as inseguranças daquele que chega da margem para lá, né? Quem chega da margem está sempre um pouco se perguntando, mas será que é para mim mesmo esse negócio? Será que eu deveria? Será que essa roupa com a qual eu estou indo para esse samba, ela está realmente adequada? A gente vai levando essa pergunta o tempo todo, né? Ao longo você pode passar uma vida inteira, né? Com um sofrimento em função dessa pergunta, né? Os privilegiados não se fazem essa pergunta. Eles estão sempre com uma roupa adequada. Eles sabem sempre a performance a performance adequada para cada circunstância, né? Isso é um resultado de um histórico secular que nos atravessa, né? Todos, que é do que a gente poderia chamar de patrimonialismo brasileiro, né? O patrimonialismo, essa confusão entre o privado e o público, fez com que as elites econômicas tratassem o espaço público como um quintal estendido das suas próprias casas, né? Estou pensando aqui um pouco com Bourdieu, estou pensando aqui um pouco com Gessé de Souza. Depois a gente pode até falar um pouco sobre isso daqui, né? É, por isso eu queria pegar carona aqui com a Bell Hooks para propor uma coisa que me é muito cara e muito sensível, uma ideia de margem, né? De margem como um lugar de sonho. Veja o que eu estou colocando aqui. É uma extensão, uma derivação, na verdade, da ideia de a linguagem como uma forma de luta, né? Como um lugar de luta, né? A margem como um lugar de sonho. Para mim, por exemplo, foi muito impactante. Eu fiz parte do Margens Clínicas desde a fundação, desde 2012. Mas poucas coisas foram tão impactantes, talvez, certamente, top 3 coisas mais impactantes que eu testemunhei sendo do Margens foi a clínica pública da Vila Itororó. Vira e mexe eu falo, né? Que era uma clínica que acontecia num galpão
numa região mais ou menos central da cidade, na Vila Itororó, que era um espaço de luta, né? De luta por moradia, de luta contra esse domínio irrefreado das empreiteiras sobre os espaços, derrubando lugares marcadamente de luta aí, né? Enfim, havia um galpão que tinha dentro desse galpão junto, né, da própria Vila Itororó, tinha uma marcenaria em que o pessoal construía os próprios móveis. Carol estava falando das cadeiras, das associações, né, para que acontecesse. A Vila Itororó fez um negócio muito, muito incrível, que era, eles construíam as cadeiras, eles construíram os divãs, eles estofavam, faziam lá o setting analítico dentro ali do galpão, e a primeira vez que eu olhei aquilo, eu falei assim, gente, o que vocês estão fazendo é um negócio assim, tipo, do olho encher de lágrimas, eu falei assim, isso aqui é um sonho. Isso aqui é um negócio que eu lia lá no livro da Danto, na época que estava em inglês, não tinha sido nem publicado aqui ainda. Eu lia lá e falei assim, gente, vocês estão materializando um negócio que, assim, é tudo que eu sempre quis fazer, sendo psicanalista, tá acontecendo aqui, né? E a gente foi lá, trabalhou junto, escreveu, a gente é amigo, veja só, né? Vejo menos as pessoas do que eu gostaria, infelizmente, mas isso é culpa de São Paulo, a culpa é da vida corrida. Criou-se ali um laço de amizade, de cumplicidade, né, de projeto comum, e criou-se ali um espaço comum de sonhos. Tipo assim, é possível, dependendo de como você articula, de como as coisas se dão, é possível fazer uma clínica pública, né, nesse formato, nessas condições aqui. Então, primeira ideia, a margem, ela pode, e a Bell Hooks inspira a gente a pensar nisso, né? A margem ela é um espaço de sonho, sonho no sentido forte do termo, sonho talvez no sentido freudiano do termo, né? Ele realiza desejos. Um segundo, que é uma segunda proposta, que é essa ideia da margem como espaço de festa, de celebração. Também é uma coisa que um apanhado que eu faço um pouco dessa experiência aí dos 12 anos do Margens Clínicas, né? É que a festa, quando ela tem muito protocolo, ela é chata, né? Não sei se é essa experiência de vocês, mas em geral, quando você vai celebrar alguma coisa e tem muitas, você chega muito armado para celebrar, né? Do tipo, não, eu devo me comportar como? Será que eu seguro o copo de champanhe com o dedo levantado? Será que eu devo abotoar a minha camisa? Em geral, você tem muita dificuldade de celebrar, né? Em Santos, no lugar de onde eu venho, a gente costumava falar assim: ah, é festa de rico, nem vou, porque rico não sabe fazer festa. A gente falava assim na época. É uma forma um pouco de dizer assim, né? As pessoas privilegiadas, elas em geral elas vão em velório para fazer networking. Não sei como é que é isso no Ceará e São Paulo isso acontece. As pessoas elas vão para enterro para distribuir cartão. Eu acho que não tem nada mais antinômico, mais oposto à ideia de margem, né? Se isso está acontecendo na sua vida, você está excessivamente no centro. A margem, eu quero defender aqui, que a margem é um espaço de celebração, de festa no sentido positivo do termo, né? É, Tem uma, não vou resistir, tô tentando. Depois eu falo do Bourdieu, vou ter que falar agora. Tem uma cena, não sei se vocês conhecem essa história. Bourdieu, sociólogo francês, enfim, dispensa apresentações, né? Quando Bourdieu ele ingressa como professor no Collège de France, todos, né, que entraram como professor no Collège de France, tem o seu momento chamado de aula inaugural. Quem estuda Foucault certamente já leu A Ordem do Discurso. A aula do Foucault, 1970, chega lá e dá a sua primeira aula, né, que é um pouco a carta de intenções, né, do docente quando ele chega. Vou trabalhar isso aqui. O Bourdieu, ele dá uma conferência inaugural que é brilhante, chamada Aula sobre a Aula. Foi traduzido como Lições sobre a Aula, se não me engano. É ruim. Aula sobre a Aula. Né? Em que ele dá uma meta-aula. Né? Ele fala, bom, o que é esse ritual de consagração
que é a aula inaugural quando você se torna professor no Colégio de France. Então ele faz essa leitura, é, uma meta leitura, né? Uma aula que reflete sobre o próprio momento da aula. Enfim, é absolutamente brilhante. Para além da aula em si, tem uma cena que é muito curiosa, que é quando a aula acaba, o Bourdieu, que vocês imaginem, devia estar nervoso, né? Tenso. Eu estaria se fosse ele. Olha para a plateia, né? E vê de um lado os grandes intelectuais franceses, enfim, dos anos 80, dos anos 90, enfim, seus professores, seus colegas, enfim, de um lado da plateia, e de outro lado ele vê os amigos de infância e de adolescência. Você sabe que o Bourdieu ele vem de uma infância muito humilde, né? Ele era de uma família do campo da França. E ele vê os amigos de infância na plateia do lado dos grandes intelectuais, filósofos, sociólogos e tal, franceses. Ele vai na direção desses amigos e dá um abraço efusivo neles, né? É um pouco como eu acho que qualquer pessoa que sai da margem, quando ela vai para o centro, quando ela vê alguém que é do mesmo lugar, ela sente um alívio, ela quer um abraço. E não é um abraço do tipo boa tarde por obséquio, não é um cumprimento de mão, né? É um abraço tipo assim, e aí, mano, quanto tempo, né? Quer dizer, a linguagem muda, o corpo muda, né? E a parte interessante é que os professores, né, intelectuais, tal, acadêmicos franceses, veem a cena e eles falam: o Bourdieu está se despedindo. Quer dizer, é, os professores estão vendo que o Bourdieu não poderia voltar a ser quem ele era, né? O abraço efusivo é um abraço de entusiasmo, é um abraço de alívio, mas ele é um abraço de choro, ele é um abraço de luto. A emoção dessa conquista ela é também um luto em relação a quem se foi um dia, que nós devemos batalhar para que continue existindo, mas que nunca mais vai existir da mesma maneira. Entendem? Não sei se está. Enfim, a gente vai abrir depois para conversa. Talvez vocês estejam discordando muito de mim, mas do ponto de vista sociológico, eu acho que é importante que a gente coloque isso um pouco para não romantizar as passagens da margem para o centro e do centro para a margem. Acho que é nesse sentido que eu acho que a Bell Hooks ajuda muita gente para pensar. Para não entristecer ninguém no sábado de manhã, quero voltar aqui para o terceiro ponto, que é a margem como que eu coloquei, né? A margem como um espaço de resgate. Isso está super claro no texto da, da Bell Hooks, né? Ela fala na página 287. É possível, né, diz ela, sobrevivermos inteiros com a alma intacta. Ela coloca, tipo assim, nessa passagem, né, na afirmação positiva da margem, é possível sobrevivermos inteiros com a alma intacta. Eu tenho dúvidas. Será que se, mesmo se a gente se juntasse, a gente se usar um termo muito caro do querido amigo que é o Emiliano de Camargo Davi, professor da UERJ, está lançando um livro agora. Mesmo se a gente se aquilombar, é possível a gente sobreviver inteiro? Ou tem partes que ficam no meio do caminho? Eu interrogo a Bell Hooks pensando que acho que sim e não, né? Tem partes que podem seguir intactas, assim, autênticas, genuínas, mas tem partes que ficam necessariamente no meio do caminho, né? A gente se esforça para não se corromper, né? Mas necessariamente uma parte da gente acaba morrendo para outra sobreviver, né? Inteiro, talvez seja um pouco um pendor lacaniano aqui, né? Inteiro não, faltante provavelmente, né? Mais um quarto ponto, que aí está super na leitura dela, né? A margem como espaço de resistência. E ao ser resistência, ela é também autonomia intelectual. Acho que isso é uma das principais potências quando a gente pensa na psicanálise nas margens, né? Na margem. Não sei se vocês conhecem esse ensaio, eu vou deixar aqui como uma sugestão. Quando eu li o texto da Bell Hooks, eu lembrei dele,
um ensaio curtinho da Audre Lorde chamado As Ferramentas do Senhor Nunca Vão Desmantelar a Casa Grande. Já viram esse texto? É um ensaio curtinho, tá na Irmã Outsider, é isso? Uma coletânea de ensaios. As ferramentas do Senhor nunca vão desmantelar a Casa Grande. É muito interessante, porque ela comenta de uma conferência que ela vai dar na NYU, na New York University. Vocês veem que a gente está falando de psicanálise, eu estou falando várias referências de universidade, né? Pra vocês verem como eu estou em transição de carreira aqui. Estou muito atravessado por esses exemplos. Ela foi dar uma conferência na NYU, na New York University. Ela ia compor uma mesa sobre perspectivas do feminismo negro, Audre Lorde, tá? E a mesa que ela compôs foi a única que tinha mulheres negras lésbicas. Segundo ela, ela constatou, vendo, né, o resto da programação do evento, que não havia mulheres negras lésbicas em mesas sobre cultura, em mesas sobre existencialismo, em mesas sobre poder, etc. Havia o lugar, né, determinado pela programação do evento para as mulheres negras lésbicas de uma mesa sobre feminismo negro, né? Enfim, a Audre Lorde ela fala desse desconforto dessa situação, e ela tem essa hipótese que é muito forte, que ela fala assim, bom, a gente consegue dominar as ferramentas do Senhor para vencê-lo temporariamente na sua própria casa grande, no seu próprio território. A gente domina esses instrumentos e a gente vence eles, mas essa vitória ela é sempre provisória. As ferramentas do Senhor nunca vão desmantelar a casa grande, não porque a gente não ocupe os espaços, mas porque, no limite, tomar a casa grande de fato a gente nunca toma. Ela fala de um outro elemento que eu acho que é muito sensível, não sei como que é a experiência de vocês, para que ela fala assim, vira e mexe a gente de fato é convidada na universidade para falar sobre feminismo negro, tal, feminismo negro, negro lésbico, é... mas o convite ele chega com essa ideia de que nós, né, Audre Lorde, devemos ensinar as mulheres brancas sobre as nossas existências, as nossas diferenças, etc. Nós vamos lá para ensiná-las e tal, né? E Audre Lorde fala, isso daqui é uma energia, um desvio de energia brutal. Acaba sendo, no final das contas, uma colonização às avessas. Que a gente vai, fala e... Não sei se vocês viram aquele filme Corra, do Jordan Peele. Quem não viu tem que ver, né? Aquela coisa, tipo assim, a gente quer o seu olhar. A gente quer o seu olhar e a gente vai ficar com os seus olhos. Essa coincidência, desvio, né, entre função e causa, né? O olho e o olhar. A função do olho é olhar. Então você pega a estrutura do olho achando que ele vai levar ao olhar. Não, não é assim. O erro, isso é um erro de categoria, é um erro epistemológico, né? A função não é a estrutura. Então, o que ela está dizendo é isso. Se a gente se voluntaria a esse tipo de ensino, isso se torna um desvio de energia brutal. Então, aí, como que a gente se previne, né? Como que a gente vai advertido, né? Como que a gente vai para lutar, né? Quando a gente topa os convites, quando a gente tensiona a margem, né? Porque eu também não acho que a gente não deva ir. Eu acho que a gente não deve ser ingênuo. É que também não tem uma solução para isso, tá, gente? Estou colocando aqui para a gente conversar. Tem que ir, mas vai como? Vai advertido de que forma? Vai para quê? Né? E aí eu volto para esse ponto que eu tinha colocado antes, a Carol tocou na fala dela também, que é esse perigo da margem como identidade. A Bell Hooks fala um tanto disso, né? Isso aprisiona. Se nós nos apaixonarmos demais por nós mesmos, né, a gente começa a acreditar que a gente só pode falar sobre isso. Não sei se é isso, se combina um tanto com a experiência de vocês, mas quer dizer, a identidade ela acaba te colocando numa caixinha. Tipo assim, não, é isso. Esse é o seu lugar. É disso que você vai falar. Não fale de outras coisas. Não, peraí, eu estudo filosofia da ciência, eu estudo história da psicologia, eu estudo mundo. Não, não, mas peraí, vem para cá. É aqui que eu quero que você fique, né?
E eu sou sempre, isso é uma questão política maior, excede a psicanálise, excede qualquer coisa que é o lugar de quem está à margem é onde ele quiser. O ponto é isso, eu quero dar aula de Piaget, eu quero dar, entendeu? Tipo, não é, quero falar sobre a margem também, quero falar sobre clínicas públicas, mas eu quero transitar. Mas como escapar dessas amarras no momento em que eu transito, né? Sendo eu da margem. É, Eu me lembro quando, por exemplo, a gente fez um. Aliás, deixa eu ver quanto tempo. A gente vai até quando aqui, Carol? Por favor, me ajuda aqui. Eu tô fazendo uma fala bem aberta e vi que são 11 horas. A gente vai até às 12, mas se você quiser falar mais uns 5, 10 minutinhos para a gente abrir para discussão, fica bem bom. Ah, legal, legal. Então eu vou. Depois eu volto nesses exemplos na discussão. Eu já falei de 4 pontos, eu vou terminar com os últimos dois, né? A margem como espaço de sonho, a margem como espaço de celebração, a margem como espaço de resgate, a margem como espaço de resistência e de autonomia intelectual, né? Poder pensar o que se quiser. Os últimos dois que eu tinha colocado, pensando, né, nessa coisa da, do- da autonomia intelectual, quando se passa da margem para o centro e tal, né? Essa pergunta, que psicanálise na margem, é, ir precavido, né? Ir advertido para o centro, aceitar os convites, estar lá, né? Um pouco para escapar a advertência, é um pouco escapar dessa armadilha de acreditar, a Bell Hooks fala nisso, né? A armadilha de acreditar que o centro ama a gente. Tem uma frase que ela fala, a mãe dela fala para ela, onde é que tá isso? Que é uma. Ai, será que eu acho isso daqui? Eu tinha anotado a fala. É, Ai, que droga, eu não anotei. É, Mas a, a Bell Hooks tem uma passagem, vocês vão se lembrar, mais pro final do texto, ela está conversando com a mãe dela sobre a entrada na universidade e tal, e aí a mãe fala: olha, aproveita tudo que esse espaço, né, que é bastante branco, né, aproveita tudo que esse espaço pode te oferecer. Vai ter muita coisa nova para você, perspectiva, sua cabeça vai Eu abrir. posso Isso é ler muito... a frase? Vou Ah, ler por para favor, é muito ti. melhor. Você pode Obrigado. aproveitar o que as pessoas brancas têm a oferecer, mas não precisa amá-las. Mas não precisa amá-las. Não é incrível isso? É um negócio assim. é, Porque a performance do centro é que ele ama a gente. Mas é mentira, gente. Ele não ama a gente. Ele está fascinado, ele está deslumbrado, ele quer aprender com a gente, esse desejo de aprender é legítimo, mas por trás dessa aparência do amor tem muito tapinha nas costas. A gente acha que vai ingressar nos lugares para ser ouvido, mas no final das contas costuma ser mais uma estratégia de instrumentalização, né, para apaziguar a luta de classes, apaziguar as diferenças, né? Tapinha nas costas, eu digo, isso aí fez parte assim do história, a minha história pelo menos, no Margens Clínicas, que era assim, nossa, mas que legal essa, acho que eu já falei isso em outros espaços. Que legal isso que vocês fazem, é incrível. Nossa, vocês são a vanguarda do negócio, tal. Em 2012, quer dizer, faz muito tempo isso, né? As pessoas ficavam muito deslumbradas, assim, muito entusiasmadas com aquilo e tal. Não, é muito importante que vocês façam isso. Vira e mexe, eu recebo indicação de pessoas que não conseguem pagar, que estão. Não... Agora eu já sei para quem indicar. Então tinha uma coisa que era assim: eu indico para vocês para continuar cobrando um salário mínimo no meu consultório por sessão. É tapinha nas costas. Aí você fala, cara, isso aqui não é amor, entende? Isso é outra coisa, é cilada, né? Como já dizia. Cilada. Então tem uma coisa da margem que eu acho que tem a ver
ocupar o centro e poder voltar, que eu acho que é muito importante. Eu coloquei desse jeito, é completamente maluco que eu estou colocando aqui, do jeito que eu estou colocando, mas que é a libertação de voltar. Quando você sai da margem, vai para o centro e volta para casa. O jeito que eu escrevi aqui, eu não arrumei outro jeito, falei assim, o quinto ponto. A margem é o abraço da minha filha quando eu chego depois do expediente. Esse espaço de liberdade, de autonomia, é um pouco saber que o meu horário de trabalho acabou. E aí eu chego em casa e minha filha fala, papai, me dá um abraço, e falo, ok, esse é o meu lugar, né? Esse eu escrevi na inspiração mesmo, tá, gente? Isso aqui, do ponto de vista filosófico, é o ponto mais mal definido, mas para mim, do ponto de vista da minha experiência, me contemplou, por isso que eu estou reproduzindo. E o sexto, acho que esse é muito importante, com ele eu fecho, também reagindo, né, à leitura da, do texto da Bell Hooks, né, da margem como lugar de esperança. Esperança no sentido talvez gramsciano, sabe? Pessimismo da razão e otimismo da vontade. Não esperança iludida, não esperança apaixonada demais por si mesmo, né? A esperança na chave do otimismo da vontade. O pessimismo da razão ele é inevitável, né? Só não racionalmente só não é pessimista quem não quer ver. Tá falando semana retrasada lá na aula da USP. Enfim, em Fortaleza as coisas devem estar muito diferentes, mas São Paulo bateu o recorde de pior ar do mundo dias seguidos. De quinta para sexta, agora essa semana, eu acordei 3 vezes com uma tosse absurda. Eu coloquei o umidificador quase na minha cara para eu conseguir dormir um pouco mais em paz. Quer dizer, só não ver a catástrofe, né? Quem não quer. Então, o pessimismo ele é parte do processo racional de apreensão da realidade, tudo bem? Mas como, né, passar do pessimismo da razão para o otimismo da vontade, né? Eu tendo sempre um pouco a colocar que a Luísa Erundina tem uma frase meio parecida com essa, né? Pessimismo é de direita, ela fala. A esquerda precisa do entusiasmo, a esquerda precisa da, da vontade política, né? Dessa esperança, no sentido forte do termo. E eu acho que tem um certo grau de entusiasmo e de esperança que acontece na margem, não acontece no centro. As pessoas do centro são um pouco como as pessoas da sala de jantar lá do Mutantes, né? São ocupadas em nascer e morrer. A margem pulsa de outro jeito. Então, nesse sentido, eu estou totalmente de acordo e com isso eu, eu fecho. Num elogio à margem enquanto tática, estratégia de luta, num elogio à linguagem como forma de luta, né? Mas numa advertência que tem gente que pega os nossos entusiasmos e instrumentaliza. A gente tem que tomar cuidado para não ser cooptado achando que a gente está sendo amado. Melhor, como disse a mãe da Bell Hooks, não amar demais. Quem está oferecendo cilada com aparência de amor, né? É isso, gente. Vamos para a conversa. Muitas ideias abertas aqui. Obrigado pela paciência. A gente que agradece. Muito obrigada, Rafael, por essa fala tão sensível. Não sei vocês, mas eu me senti tocada em muitos e muitos pontos do que você falou. Eu vou abrir, então, para quem quiser falar um pouco, né? A Raquel, e depois eu também queria dar uma palavrinha. Raquel, Vocês estão conseguindo escutar direitinho? Tá. É, já tinha tido a oportunidade de escutar Rafael e foi sempre muito bom escutar. Sempre me traz muitas convocações e faz eu, em certa medida, retomar a minha trajetória na psicanálise. E aí eu fiquei pensando o quanto, de fato, tem que ser um certo nível de delicadeza quando se vai ao centro, né? Levar as coisas.
há muito de uma convocatória de que, olha, tem esse lugar aqui, né, para uma clínica mais, entre muitas aspas, mais barata, ou então, olha, tem aqui essa pessoa aqui que ela faz esse discurso mais politizado, olha aqui, faz uma vitrine para tirar um pouquinho dessa culpa de não falar sobre essas questões sociais, sobre não abrir a possibilidade de outros espaços de ocupação. E aí eu fiquei lembrando muito das vezes mesmo que eu sou mulher negra, né? E das vezes que eu fui chamada para isso, por ser uma mulher negra, né? Então, aí tem que ir para falar sobre racismo, e aí tem que ir para falar sobre uma clínica pública. E aí eu ficava, tá, é interessante esse lugar, essa posição, mas como é que eu posso furar essa lógica, né? O que que posso levar a que eu ocupe esse centro, mas eu não sirva a ele, né? E é sempre uma mistura, assim, de uma barganha, de um brincar com essa lógica, né, desse maquinário, para não ser cooptado de novo, né? Não ser capturado por essas lógicas de ocupação que mais reforçam os estereótipos e o processo da identidade, no sentido ruim da coisa, do que necessariamente criando possibilidade de potência. Então, assim, te escutar me fez voltar para esse lugar de pensar essas aberturas que não são nem aberturas, são mais uma vitrine para esses lugares, para esses espaços, para se dizer abertos né, e quando é de esquerda, né, assim, olha como somos desconstruídos, olha como aqui a gente também estuda sobre isso, né, quando na verdade não é, na base não há uma real tentativa de aprender, de construir alguma coisa, de construir junto. Então, eu fiquei pensando sobre essas possibilidades, né? E, assim, eu também de uma vivência periférica, né? Então, hoje moro em um bairro classe média, mas minha família ainda reside na periferia. E, e é muito se tem esse processo da ascensão, eu fico pensando tanto nas discussões que a Bell Hooks traz, mas também que a Neuza Santos traz, sobre essa passagem, né? Há uma dúbia cobrança aí, tanto desse centro para você parecer que é do centro, mesmo que você seja identificado que você não é desse centro, quanto há uma cobrança também da margem, seja de movimento, seja de pessoas, né, individualmente falando, de, olha, não perca suas origens, olha, não alimenta essa estrutura, olha, não vai tanto para o centro, não. Só que aí você fica, né, nessa jogatina, entre muitas aspas, do que que, que se mantém, né, desse abraço que você traz, né, desse abraço acalorado, que ele é um abraço familiar, sem que se perca nesse processo de passagem, né, da margem ao centro. Obrigada, Raquel. Vitor, Oi, gente, bom dia. Vocês me escutam? É... Ô, Rafael, muito legal te escutar, cara. Eu sou estudante de psicologia, eu fiz um TCC. Oh, a Raquel não terminou, não? Ah, tá. é porque eu Eu baixei a mãozinha. Ela levantou de novo. Pode dizer. beleza. Eu fiz um TCC que é sobre clínicas públicas, né, fazendo uma análise, comparando o pessoal do psicanálise na Praça Roosevelt e o pessoal da margem. E um artigo teu, né, que chama Clínicas Públicas nos Primórdios da Psicanálise, 2019, né, que você traz o livro da Danton e faz uma costura com a experiência brasileira. Enfim, eu usei demais, me ajudou muito a embasar o caminho que eu fui tomando, né? Então, enfim, e também um outro texto seu com o Pedro Oblitz e a Ana Turiani, do Margens Clínicas, no livro da Emília Broid, né? E, enfim, foi referência para mim, então é muito legal entrar em contato com o autor, né,
do que eu li, de fato, né? Enfim, fico muito feliz, agradeço a margem aí pela oportunidade. E da sua fala, eu fiquei pensando muito sobre, de fato, onde é que eu tô. Porque eu acho que eu não tô nem no centro nem na margem. Tipo, eu, sei lá, me identifiquei muito com essa fala do desconforto no espaço público, enquanto, enfim, sou viado, e para mim passei muito tempo nesse lugar de me restringir, né? De não me deixar me expressar, talvez trejeitos mais afeminados, etc. E hoje em dia eu estou num lugar mais confortável com relação a isso. E aí, enquanto você ia falando, e eu me percebendo mais confortável, eu me perguntei assim, será que eu estou confortável porque eu estou assumindo um lugar que é mais de centro? Pelos outros privilégios, né? Tipo, branco, cis, classe média, né? Faço a minha graduação em uma universidade particular que eu mesmo não teria condição de pagar, mas meus pais podem me ajudar. E aí eu estou nesse momento muito forte de pensar, mas beleza, mas quem tem dinheiro são os meus pais, porque eu não tenho, na verdade. Sabe? Mas ainda assim eu não passo necessidade. Então é um lugar meio confuso esse que eu me percebo a partir da sua fala, sabe? E fico me perguntando o que fazer isso, né? Acho que eu estou trazendo aqui, compartilhando com vocês uma questão que talvez seja mais de análise, mas não sei, eu acho que trazer para o laço, né? Enfim, cria outras possibilidades, né? Então eu tô no incômodo nesse sentido, inclusive pelo meu interesse em clínicas públicas, enfim, que é um desejo a ser explorado também, né? A ideia do analista, querer ser analista é um sintoma, não sei se querer participar de uma clínica pública também, né? No outro sentido. Eu não sei exatamente em qual texto, mas o pessoal da Praça Roosevelt tem uma ideia de dizer que clínica pública não é gratuidade, porque a gratuidade pode trazer um certo alívio de uma consciência burguesa, né? E é por isso que eu estou trazendo, né? O quanto que não é um sintoma também, né? Esse interesse pelas clínicas públicas. E, enfim, acho que é isso aí. Obrigado, gente. A gente tem também o Juan, mas eu queria ler aqui, a Vanessa está colocando umas questões legais aqui no chat. Vanessa Nascimento, se ela quiser depois também dar uma palavrinha para a gente. Ela diz assim: estou muito identificada pela primeira vez que encontro com vocês. Não sou psicanalista, mas assumi uma escolha pela defesa da vida das pessoas. A escuta psicanalítica tem sido um grande instrumento. Peraí, só um minuto, gente, que além de ser cega, eu não sei mexer no computador. Tem sido um grande instrumento para a minha clínica biomédica se fazer e se refazer e se desfazer. E ela diz assim: fico pensando no limite trazido pela militância. Psicanálise pode estar nesse lugar? Ajusta esse ponto e explica. Entender o lugar da margem é também militância? Vamos passar para o Juan, e aí a gente passa de volta para o Rafael e faz uma outra rodada. Juan. Dá para me ouvir? Tá tranquilo? A colega falou aqui, né, no chat, né, sobre a clínica biomédica, aí eu me senti, ela falou isso, me engatilhou coisas, né, porque assim, eu tava até agora há pouco, né, numa extensão de ambulatorial, né, de escuta, não vou dar detalhes, né, mas assim, que eu pedi para sair, justamente porque não era, que assim, é uma extensão universitária de um hospital universitário, e nesse hospital universitário tem um atendimento tanto da psiquiatria como atendimento da psicologia, né? Que é uma extensão dirigida por psiquiatras. E, enfim, eu entrei, né, muito entusiasmado, né, porque era um espaço de escuta que me parecia novidade, né? Eu achei muito interessante fazer uma coisa mais multiprofissional, né? Eu achei, assim, fiquei vislumbrado, assim, entrei com tudo. Só que aí o negócio foi desenrolando, eu fui percebendo a dinâmica da supervisão e era tipo assim, o foco do tratamento é o tratamento medicamentoso, né? Isso por si só não é ruim, mas eu estou dizendo que o psicólogo ali, ele não está no papel de adicionar à supervisão uma perspectiva diferenciada da medicina, né? Ou diferenciada de uma perspectiva biomédica, bora colocar dessa forma. Não, ele está ali para corroborar o que é que os psiquiatras estão falando. Então, assim, o
psicólogo ali dentro daquele espaço, ele só tem voz enquanto uma pessoa subalterna à classe da psiquiatria. E você vê ali no território do ambulatório que a própria hierarquia hospitalar, né, ela já engendra muito isso, né? E como eu venho refletindo muito, né, sobre justamente essa questão da transferência como atravessada pela instituição, eu acabei me decepcionando gigantescamente com a situação, né? E eu pedi para sair, né? Só que, enfim, eu tô pegando uma coisa um pouco mais pessoal para trazer o seguinte, né? Que com a fala do Rafael, eu fiquei pensando muito nesse negócio da margem em como um lugar de angústia também, né? Porque a angústia a angústia da incerteza, né? E a angústia da não definição, né? Porque, querendo ou não, o significante, ele traz segurança, né? Ele, pô, eu sou psicanalista, eu vou na escola, eu vou tentar andar assim, né, com a roupa do samba, né? Tipo, não, vou com esses trejeitos, com esse falatório, né? Eu não posso falar, não posso pegar esse termo, não posso passear por uma episteme que pode agregar com a minha que não posso, senão eu já vou estar fazendo uma salada. Não posso fazer isso. Eu também não posso, como é que eu posso dizer? Não posso adentrar certos espaços, eu não posso conversar com outras abordagens institucionalizadas ali na psicologia, porque senão eu tô sendo psicanalista fake, sendo psicanalista fake, não posso fazer nada do tipo. E, ao mesmo tempo, você vai passando pelos lugares, enfim, eu estudando psicanálise, mas eu não me identifico com esse negócio de psicanálise de escola, e aí eu também vou para um espaço de escuta, não me identifico com a postura transferencial daquele espaço, e aí começa uma angústia assim infinita, porque eu fico nesse passeio, e ao mesmo tempo que eu tento me identificar com esse passeio, né? Eu penso muito no dever, eu não consigo não pensar no devido Deleuze, né? Mas ao mesmo tempo você se coloca numa posição de o que é que exatamente eu estou fazendo aqui? Ou o que é que os outros. É foda isso também, né? O que é que estão pensando aqui de mim nesse espaço, né? Será que eu sou mais ou menos da psicanálise por conta disso, né? Jogando a reflexão aqui para a mesa. Rafael, Gente, muito bom, muito boas as questões. Tá, eu vou responder que eu tô cabeça fervendo um pouco do que o João falou e depois eu vejo os, os, os outros. Porque quando você fala disso, né, da tua experiência do hospital e tal, né, sou psicanalista, né, a identidade ela tem um pouco essa característica, né, ela afirma um lugar, ela dá uma sensação de segurança, né. Eu tenho dúvida se sou psicanalista é um lugar muito seguro, entendeu? Tipo assim, se- é, a gente sabe, né? O psicanalista é muito seguro de si mesmo e, em geral, não consegue escutar o outro, né? Ele começa a dar tilt na própria prática clínica, né? Então, essas perguntas, o que que eu estou fazendo aqui, o que que estão pensando de mim e tal, que você trouxe, me fizeram lembrar de um texto de uma professora de algum tempo atrás, que hoje eu posso chamar de colega, que é a Maria Lívia Torinho Moreto. Ela fez um livro muito interessante, que é o mestrado dela, chamado O que pode um analista no hospital? Ponto de interrogação. Porque, em geral, a gente consegue entender o que que a gente faz, o que que estão pensando da gente, pelos efeitos, né? Tipo assim, tem essa coisa da psicanálise no hospital como um incômodo, né? Como o fora do cômodo, né? Está sempre um pouco nesse lugar que interpela aquilo que a instituição nega. Essa é uma definição meio clássica dos institucionalistas franceses, né? Você quer entender como a instituição opera, basta observar aquilo que ela nega, né? Georges Lapassade falava isso. O psicanalista é sempre aquele que está numa instituição como um hospital, valeria para tantas outras,
a universidade é outra. Estou falando bastante de universidade, né? Vou levar isso para minha análise na semana que vem. É, o psicanalista está sempre nesse lugar do incômodo que interpela o que fundamenta uma instituição. Então, se o seu trabalho está gerando efeitos, é o efeito que está confirmando a sua posição de psicanalista naquele lugar. Né? Você recolhe a confirmação da posição pelo efeito que o seu trabalho está gerando. Né? Se está incomodando de alguma maneira, né? Desafiando o coro dos contentes, né? Como dizia o Jardim Macalé, provavelmente alguma coisa está acontecendo de psicanálise ali. Né? Claro que o livro da Lívia é muito mais sofisticado do que isso, longe de mim, vale a pena dar uma lida que ela fundamenta assim uma posição muito interessante assim. Quer dizer, é possível ser margem dentro da instituição, que é interessante. Né? É só uma coisa que me ocorreu para lembrar aí desse livro da Lívia. Puxa, eu vou voltar aqui para. Vou fazer de baixo para cima, então, da Vanessa, né? Psicanálise e militância. O lugar da margem é também militância? Ótima pergunta, Vanessa. Eu diria que sim, né? Porque a militância do analista talvez seja um pouco, talvez seja até um pouco tradicionalista ao falar o que eu vou falar agora, mas assim, a clínica é política não no sentido de que se faz doutrinação no divã, né? Isso não é disso que se trata. A clínica é política por várias formas, porque ela é uma prática social, enfim, a gente deve levar em todos os lugares, deve extrair todas as consequências dessa ideia de que toda clínica é política, mas não por essa ação direta caricatural que a gente entende, né? A política e, sobretudo, a militância. Houve quem dissesse, isso faz muito tempo, já nos anos 90, por exemplo, houve quem dissesse que a militância no campo da psicanálise era uma versão da alienação. Um argumento quase psicologia das massas e análise do eu, sabe? O militante ele está numa massa artificial como a igreja e o exército, sabe? Então ele perde a capacidade crítica, ele não recua perante as determinações do partido. Quer dizer, tem uma caricatura da militância que fez com que muitos psicanalistas entendessem a militância em chave patológica. Quando a gente coloca a psicanálise como margem, acho que a gente está tomando um caminho absolutamente diverso desse. Né? O lugar da margem é também militância, não porque a gente deveria se reduzir a essa caricatura, porque justamente a gente não faz isso, né? Da prática da militância no divã ou qualquer coisa assim. A própria iniciativa de formar clínicas públicas, coletivos de psicanálise, é uma militância da psicanálise. Né? Pelo menos foi a forma que eu melhor encontrei de me afirmar, talvez nesses dois lugares, né? Como psicanalista e como militante. Não vou entrar na diferença entre militância e ativismo. Eu sei que ela existe, a forma partido, ela tem sua importância, é importante a gente evitar o Lenin chamava de ecletismo tático, né? É importante a gente evitar o ecletismo tático e tal, tudo bem. Estou passando um pouco por cima da diferença entre militância e ativismo para defender que os coletivos de psicanálise são, sim, uma forma de militância. Uma de militância na margem. O Vitor colocou essa pergunta antes, né? Querer fazer parte da clínica pública é um sintoma? Também me lembrei de uma outra história. Lá nos tempos do Margens Clínicas, em 2015, 2016, a gente estava trabalhando no Clínica do Testemunho. Bem nessa época que a gente estava no projeto, junto ao Estado, a Carol trouxe a questão do Estado, né? Trabalhamos um projeto deste tamanho. Estivemos subordinados à Comissão da Anistia do Ministério da Justiça do Governo Federal, um negócio que, imagina, né? Durou pouco, durou só até o golpe de 2016. Foi difícil, terminamos o projeto, mas enfim.
Foi bem ali o ápice da clínica do testemunho, essa cena que eu vou contar. Eu fui assistir uma conferência do meu orientador, na época eu estava fazendo, acho que eu não estava fazendo doutorado ainda, acho que eu estava entre o mestrado e o doutorado. E uma pessoa, foi isso, 2015, 2016, eu não tinha entrado no doutorado ainda não. Aí uma pessoa que veio a ser professora numa universidade que eu dava aula antes, falou assim, Rafael, que legal, não consegui te encontrar, tal, tô dando aula lá na universidade tal, super simpático, falou assim, meu, o pessoal assistia às suas aulas, gostavam muito, você falava do seu coletivo Margens Clínicas, eu fui atrás, entrei no site, sei que lá, muito legal, parabéns pelo trabalho. Eu falei, pô, obrigado, fulano e tal. Assim, muito bom te encontrar, porque assim, eu quero fazer parte. Eu quero ser do Margens Clínicas. Eu falei assim, fale mais sobre isso, né? Eu não sei que é isso, né? Não, é isso, eu vi no site, achei o projeto muito legal e é isso. Quero ser do Margens Clínicas. Eu falei, mas a gente nem se encontrou direito. Você está vivendo agora, depois você teve notícias pelos alunos e pelo site, tipo assim. Que você acha que que você acha que é o Margens Clínicas, né? Tem um pouco o site é um pouco como diz o ditado, né? Todo mundo vê as cachaças que eu tomo, ninguém vê os tombos que eu levo. Você não faz ideia do trabalho que é tocar um negócio desse daqui. Você viu o site que tá bonito, que tá não sei o que tá cheio de foto, que tem os textos legais, as reflexões teóricas, as elaborações, e tal. Parece lindo, né? Mas você não sabe os tombos que eu levo. E olha, é tombo, viu? 12 anos foi tombo. Alguns foram difíceis de erguer, alguns não deu para reerguer. Tá? Então, assim, querer fazer parte da clínica pública, de um coletivo, é um sintoma. Poxa, provavelmente, quando ele vem desse jeito, eu acho que é. Né? É o efeito de um deslumbre. A pessoa não faz ideia do que está acontecendo. Né? Ele é um coletivo aberto e tal, mas. Dona Ivone Lara diria assim: alguém me avisou para pisar nesse chão devagarinho, né? Tipo assim, pode ser, mas não assim. Pisa devagarinho que a gente vê o que faz, né? Claro, o que aconteceu, nunca mais voltou, né? Nunca mais apareceu, nunca. Não era isso. Queria o prestígio, que eu nem sei que prestígio que era. 2015, 2016, que prestígio a gente tinha, né? Se é que tivemos algum nesses 12 anos, sabe? Enfim. Nesse sentido, só para concordar aqui que acho que quando é na chave da alienação, né, da paixão imaginária, vamos chamar assim, aí tende a ser um sintoma. E a Raquel, no começo, colocou uma coisa super importante, né, do ter que ir para falar sobre clínica pública. Você usou uma frase que eu achei muito boa, Raquel, que é: eu ocupo o centro, mas não sirvo a ele, né? Ocupar sem se curvar ao centro. Né? Muito, muito bell hooks nessa frase, eu achei. Você fala do processo de ascensão, me reconheço muito nele também, morar num bairro de classe média, mas a minha família mora na periferia, enfim, assim, tem um tanto da minha história de vida nisso que você traz. E eu acho que a gente não pode evitar reflexão sobre esses paradoxos que todo o processo de ascensão social ou de entrada no centro viabiliza, né? Quer dizer, é um processo que deixa sequelas, que ele é importante ocupar, mas não se curvar ao centro, né? Mas eu não sou muito dos otimistas que você atravessa o umbral da diferença de classes de maneira incólume. Você atravessa e coisas ficam no meio do caminho e você atravessa cheio de hematoma né? E quando você atravessa, você não pertence. Você ocupa, você transforma, você vence temporariamente, como diria Audre Lorde, né? Mas você não toma a Casa Grande. Então, é sempre muito complicado, assim, a posição que eu colocaria, assim, Raquel, também muito sensibilizado pela tua colocação, me reconhecendo muito nela também,
é, é que esse jogo de cintura, né, para multiplicar as tuas entradas no centro, são instrumentos de luta. Você ter, eu costumo dizer que é preciso que a gente que vem da margem, a gente precisa ser versátil. A versatilidade é um instrumento de luta. Nem, por exemplo, para sair um pouco da coisa da. Não consigo sair da coisa da universidade hoje, hein, gente? Que coisa. Eu lembro que quando eu fiz o meu mestrado, eu estudei história da psicanálise pela história da loucura, a questão do poder, enfim. O meu mestrado foi um mestrado de método em historiografia da psicanálise. Então, eu estudei o Foucault assim, ó, em profundidade. Foi uma época na minha vida que eu ficava muito agoniado porque todo mundo me chamava para falar de Foucault. Ah, vai ter um congresso aqui, o Rafa fala de Foucault. Eu falei assim, peraí, o Rafa fala do que ele quiser. Vamos lá? Adoro Foucault. Então, depois, aí fui fazer o doutorado, psicanálise na ditadura. Hoje, nas minhas aulas, História e Filosofia da Psicologia, estou super resgatando Foucault, estou super reencantado e tal. Estou num momento muito legal do reencontro com Foucault. Mas teve uma época que eu ficava de bode, porque era isso. O Rafa fala de Foucault, vamos montar uma mesa. Rafa fala de Foucault, outro fala de isso aqui. Tipo, não, Foucault também. Nada contra, tá? Mas, né? A versatilidade, no final das contas, eu acho que é um instrumento de luta. Então é importante que a gente saiba inventar repertórios, criar repertórios alargados para para dobrar os convites, inclusive, né? Porque tem uma estratégia clássica que é você aceita o convite para falar de uma coisa e fala de outra. Às vezes as pessoas ficam muito bravas com isso, mas na academia funciona bem. Assim, você fala, queria que falasse disso, vou falar daquilo. Ó, porque o que vai fazer? Vai cortar teu microfone? Não vai, né? Você vai criar inimizades com isso? Provavelmente, mas de toda forma isso faz parte da luta também, né? Então, de forma também que eu reajo aqui às tuas colocações é investir na versatilidade, né? Ela não é infinita, claro, a gente tem escopos limitados. Falei aqui um pouco do Derrida, quando fui falar do Wittgenstein, falei, tô começando a pegar agora a conversa, não conheço direito. A gente tem que admitir que a gente não conhece, né? A versatilidade tem limites. É, mas ainda assim é preciso explorar a versatilidade, que ela é uma das melhores coisas que a gente tem para ingressar nos centros. Rafa, tem mais aqui uma mensagem aqui. Cacá Jacob colocou. Fico pensando o lugar da margem como espaço que possibilita a existência enquanto potência. A partir desse estado de potência que sentimos os pés num território de margem. Essa coisa dos pés me pega, me lembra muito Tosquelles, né? É. Os pés como território de margem. Como sustentar essa potência? Como sustentar essa potência no trânsito? Peraí, só um minuto. Ah, eu não consigo ler. Como sustentar essa potência no trânsito? Eu não consigo ler, o meu computador não permite. Alguém pode terminar aqui a mensagem? Eu achei a mensagem aqui, posso ler. Pronto, Como sustentar essa potência no trânsito com o centro. Estou entendendo. isso, isso. Espaço de esmagamento do desejo e cooptação de potência na na produção reversa de desejo, suponho. Uhum, Uma experiência penso no núcleo do qual fiz parte, espaços de transição, núcleo de subjetividade da PUC. Puxa, núcleo histórico, né? uhum, uhum, Fazer tese que tenha como produto final a experiência, a vida, o espaço uhum. clínico acima de tudo. De lá não sai grandes teóricos. Uai, sai sim. Ai. Meu amigo Kwame, se eu não estou viajando, se eu estou entendendo certo, ele veio de lá, né? Fez doutorado com a Sueli Ronick e tal. De lá não sai grandes teóricos, mas pessoas muito comprometidas com a vida. Isso, então é o Kwame. É isso mesmo. O caminho acadêmico que mais possibilita a existência de corpos apagados que tese para sustentar as prateleiras da biblioteca. Uau, forte aqui, Kaká. Vou... A gente passa aqui, então, pro Vitor Bora, e vamos, pro vamos, Rodrigo. deixa, antes do Vitor, eu queria colocar uma questão também, assim, Vou assim, colocar. eu fiquei muito tocada, Rafael, quando você fala das performances de linguagem, né? Você cita lá o Derrida,
essas modulações que a gente precisa fazer para não levar tanta porrada no centro, sabe? Isso me toca muito, porque eu sempre me perguntei se eu já apanhei assim muito, né? Por não saber disso, por não estar suficientemente advertida, que eu deveria modular as palavras em certos espaços, né? Mas eu também fico me perguntando, e essa questão que eu queria lhe colocar, se de fato isso é possível, ou se a palavra ela sempre denuncia, né? Em termos de afeto, em termos de corporeidade, por mais que a gente tente, faça uma tentativa de modular, essa dimensão do corpo e do afeto, ela vai estar, ela insiste de alguma maneira, né? Isso é uma questão muito forte para mim, porque, e aí eu acho que tem coisas que a gente só consegue falar na margem, né? Eu acho que tem isso também, eu entendo a importância desse trânsito, mas acho que tem questões que a gente só se sente à vontade para falar na margem, e aí eu vou colocar uma questão muito minha, que quando eu estava muito em crise nessa questão com as instituições de psicanálise, me caiu nas mãos um texto, um livro do Millet chamado O Banquete dos Analistas. Eu não sei se você conhece, mas O Banquete dos Analistas, em que ele Do faz, Millet, desculpa, Carol. Do do Millet? Millet, do Jacques Alain Millet, O Banquete dos Analistas. Ele faz toda uma discussão sobre a política da psicanálise a partir desse formato do banquete, né, que vocês sabem. O banquete de Platão não era todo mundo que se sentava à mesa, né? Eram convidados alguns e olhem lá. Né? E ele faz um pouco esse jogo, né, para falar um pouco de quem se senta e quem não se senta à mesa de maneira civilizada. Né? Eu me lembrei muito quando você falou da festa para, enfim, ter uma experiência de convívio com os psicanalistas, digamos assim, que já estão muito familiarizados com a situação do banquete, né? Por que eu estou falando isso? Porque eu ficava me perguntando assim, mas será que eu quero ser convidada para essa festa? Porque eu não gosto da comida, eu não gosto da música. Assim, será que eu quero me sentar à mesa e me civilizar e precisar modular as minhas palavras o tempo inteiro para conversar? Né? Será que eu não me sinto mais à vontade numa mesa de bar, né? No boteco, sei lá, comendo calabresa com batata frita, né? Como a gente costuma fazer. Eu fiquei me perguntando um pouco isso, assim, porque também tem uma questão, né? Que eu acho que me passava, que era assim, tudo bem, eu posso não gostar da música, posso não gostar da comida, mas eu posso também, ao ser convidada, levar uma galera da minha turma e a gente chega lá e bota uma música que a gente gosta e leva a nossa calabresa com batata frita, né? E derruba as nossas taças. Tudo bem que a gente nunca mais vai ser convidado para a festa, né? Isso que você falou aí, dá um microfone e a gente fala outra coisa. Tudo bem que nunca mais a gente vai ser convidado, mas a gente vai se divertir um bocado. Né? A gente vai ter muito prazer em fazer esses movimentos que implicam, aí eu estou brincando um pouco, mas para dizer uma coisa bem séria, que implica na implosão dos limites do centro. Né? Quando os meus alunos me perguntam que escola de psicanálise que eles podem se endereçar, podem ir, toca muito com o que a Raquel está falando, eu digo muito isso. Cheguem nessas escolas, levantem questões sobre as ações afirmativas em psicanálise, levantem as perguntas de vocês, ou seja, façam uma festa. Façam uma festa, vamos ver no que é que dá, né? Pelo menos a gente vai se divertir um bocado, né? Implodindo um pouco esses muros, esses limites, e criando outras formas de transição entre o centro e a margem, né? Não sei. Fiquei pensando um pouco sobre isso, que é a questão que me atravessa. Vou passar para o Vitor e depois para o Rodrigo. Oi, me escutam? Boa. Primeiro, queria agradecer a Margem por convidar o Rafael, né? Eu tive aula com o Rafael lá na REM, saudades das aulas do Rafa, e estamos aí, né, acompanhando, né, na medida do possível o trabalho, e acho bastante pertinente, assim, o tema que vocês propuseram aqui. E falar do Rafa, assim, eu fiquei pensando algumas coisas, né, uma questão mais no sentido mais político e uma questão que a gente debatia bastante lá na REM, que é a questão da escuta, né? Quando você, Rafa, falou dessa ida, né, da margem para o centro, né?
eu fiquei pensando assim, quais seriam os custos que a margem teria para se manter no centro, porque o espaço da margem não é o centro, né? E aí a ida da margem para o centro tem um pedágio que talvez seja muito grande, assim, muito pesado, né? Eu fiquei pensando nisso, né? Porque conforme você foi falando, eu me lembrei da fala, né, do Mano Brown, quando ele fala que a esquerda tinha que voltar para a base, né? E ela fala que ela tem que voltar para a base, eles disseram que eles tinham que voltar para a base porque a, a esquerda, para se manter no centro, foi muito pesado, teve muitos custos, né? E ela acabou abandonando várias coisas no meio do caminho, né? Ficando, que nem você comentou, nesse sujeito fragmentado, talvez, machucado, enfim, ferido, né? E aí eu fiquei pensando quais seriam esses custos, né? E aí nesse sentido, eu fiquei pensando assim também, como que quando a margem ela ocupa esse centro, né? Como é que isso pode afetar a própria escuta da margem, né? O centro afeta a escuta da margem em que sentido, né? Como que afeta essa escuta? Será que o centro possibilita outras escutas possíveis para a margem? Ou também, né, não sei se uma coisa elimina a outra, se o centro pode fazer a margem ficar surda para algumas coisas, né? Então, fiquei pensando nesse sentido, né? E aí, quando a margem volta também, desculpa a pergunta é muito grande, mas é que eu já estou aproveitando. Quando a margem volta para a margem, volta do centro para a margem, como ela volta, né? Será que ela não volta também como, de certa forma, um estrangeiro, né? Como você colocou, né? Voltar para casa, né? Eu lembrei muito do filme lá do Senhor dos Anéis, os hobbits que voltam para casa, né? E eles voltam todos meio perturbados, assim, né? Fiquei pensando nesse sentido. Valeu, obrigado aí, Margem, obrigado, Rafa. Rodrigo, a gente passa para o Rafael e finaliza, que estamos chegando. Obrigado, gente, pela oportunidade de falar. Obrigado, Rafael. Queria que você pudesse falar da relação do tópico da linguagem que você trouxe, né? Com esse jogo de cintura que você disse também que é preciso ter para habitar essa condição específica, né? De estar no centro, né? Você falou do Bourdieu na aula, sobre a aula, né? Aí você me fez lembrar da aula do Roland Barthes, né? Também no Collège de France, né? Que ele fala sobre a questão da língua, né? E aí num determinado momento, ele fala que, nessa aula, que a língua é fascista, né? Porque ela mais permite, ela mais impede de se dizer algo, muitas vezes, do que permite possibilidade de dizer, né? Então, denuncia ali como que, às vezes, a linguagem que a gente está habitando, ela mais cerceia nossas condições de se expressar do que propriamente permite que a gente possa se expressar, né? E aí, pensando nesse banquete que ela falou, né? Tipo, é como se lá na hora do banquete com os livres docentes, a gente acabasse tendo que escolher os pratos que eles trazem, mas eles vão perceber quem é a gente na hora que a gente for palitar o dente, né? Então, tem essa discrepância, né? E aí eu fiquei pensando de perguntar assim, como que a gente consegue construir certas trapaças, né, dentro da língua, né? Porque quando, sei lá, um Mia Couto, um escritor ali que vai tentar implodir a língua, ele está trapaceando dentro da própria língua, né? Imagino que para os povos que foram colonizados, usar a língua portuguesa foi uma forma de resistência a partir dentro daquela língua que era imposta, né?
Então, eu fico pensando no seu dilema universitário hoje, né? Que tipo de trapaço você pode construir que não seja também meramente iludida, como você colocou, né? Mas, ao mesmo tempo, uma forma consistente de a gente construir certas táticas que levem a isso, né? E para concluir, eu acho que também tem um conteúdo político que você traz, porque por mais que eu concorde com a questão do banquete que ela trouxe, né, também tem uma coisa que no próprio Marx, no Manifesto Comunista, ele tem um elogio ali ao papel revolucionário da burguesia, né? E a gente também tem que entender que politicamente se apropriar do processo político para seguir para o futuro, né? É preciso também partir daí, né? E não regredir em relação a esse processo histórico, né? Então, eu acho que todas essas questões vieram na sua fala e eu acho que foi bastante importante para a gente não ficar só na ideia do marginal, seja herói, né? Eu acho que se abster um pouco desse heroísmo e tentar estar à margem de outra forma seria mais interessante. Eu acho que a sua fala trouxe muita coisa nesse sentido. Obrigado. Obrigada, Rodrigo. Rafa, a gente passa para ti e encerra logo em seguida. Vamos lá, vou fazer do mesmo jeito, vou um pouco de trás para frente, vou começar com, a, com o Rodrigo, com o Vitor. Depois eu vou pegar a referência, viu, Rodrigo, com você, do Barthes, que eu não conhecia isso. Língua fascista me parece uma afirmação bastante forte, assim, até quero saber qual que é o contexto que ele fala isso, depois eu pego essa referência. Então a pergunta é muito boa. Como construir essas trapaças dentro da língua, né? Quer dizer, como... Que é isso? A língua, voltando aqui para o ponto da Carol, né? A língua, ela sempre denuncia uma origem. É o palitar o dente. Você senta e quando você vai ver, você não sabe com qual talher você tem que... Né? Tipo, com qual talher você come aquele prato, né? Vai sempre, quando eu vim morar em São Paulo, eu fui pegar dicas com a família. Tipo, é sempre de fora para dentro. É a única coisa que eu sei até hoje, faz 20 anos que eu moro aqui, vai de fora para dentro, é essa a regra, né? Isso vai sempre denunciar. Acho que o ponto, né, tô juntando um pouco as duas questões, né, das trapaças da língua e da denúncia da origem, é a questão do orgulho, né? Tipo assim, é importante que isso se revele, é importante que isso aconteça, é importante reafirmar o orgulho dessa origem. O deslocamento, ele não é motivo de vergonha, né? O deslocamento, ele é um problema mais... O deslocamento, ele precisa ser mais um problema para o outro do que para aquele que escolheu ir para o banquete, para aquele que palita o dente, para aquele que fala de uma determinada maneira, né? A calabresa cebolada é um problema para quem está na mesa de jantar ocupado em nascer e morrer, não é com quem está comendo a calabresa cebolada, sabe? Eu acho que uma das formas de pensar, uma resposta um tanto abstrata aqui, né, essa tua colocação, Rodrigo, mas juntando com a colocação da Carol, uma das formas de afirmar positivamente é, o jogo de cintura da língua, afirmar positivamente as denúncias da origem é inverter o polo. O problema é para o centro, o problema não é para a margem, né? Esse negócio de ter vergonha de quem se é estratégia colonizadora clássica, né? Tem uma certa altivez da margem que é importante de ser mantida. Cabeça erguida, porque quem está fazendo coisas erradas não sou eu. Coisas erradas assim, não no sentido moralista barato do termo. Assim. Quem está equivocado, né, nas suas estratégias de segregação, nas suas manifestações de linguagem, não é quem está chegando, é quem nunca conheceu outro universo que não o centro. Entende? Então,
tem um pouco essa coisa assim de, bom, vamos errar, vamos bater cabeça, vamos tomar porrada, vamos chegar no centro cheio de hematoma. Isso vai acontecer, é inevitável. Partes nossas vão morrer no meio do caminho, vamos sair transformados desse processo, às vezes para melhor, às vezes não, né? É, mas, assim, vergonha de ser quem se é, vergonha da origem que aparece quando a gente palita o dente, quando a gente fala gíria. Lembrei alguém, quem mencionou o Mano Brown, acho que foi o Vitor, né? Que ironia, né? Assim, seu filho quer ser preto, que ironia, né? Tipo assim, tá falando gíria, gíria não, dialeto, lembra dessa negro drama, né? É, que ironia. É isso. Você tem que inverter a polaridade da vergonha. Acho que é uma forma. Não sei se responde a pergunta, acho que não. Responde de forma abstrata, né? Mas espero que responda como forma de luta. É, Tá, já falei algumas coisas aqui do Vitor. O Vitor trouxe várias questões. Estou particularmente feliz aqui de ver do Rodrigo trazendo questões do Rodrigo, aluno de agora, o Vitor da REM, tipo assim, confluências aí das forças do mundo. Ótima pergunta, né, Vitor? Quais são os custos que a margem tem para se manter no centro? É isso, vou insistir um pouco nesse argumento. Sempre vai haver alguma desconfiguração, né? A margem vai se desconfigurar enquanto tal, né? Na entrada para o centro, mas que ela possa ser uma desconfiguração maleável, né? Reencontrar a forma anterior, isso eu acho que realmente não dá, sabe? Essa última pergunta que você colocou, quando a margem volta do centro para a margem, como ela volta? Ela volta com os trejeitos do centro, ela volta com o sotaque do centro. É, Isso é. Eu lembro uma vez, eu vou contar um caos. Uma vez, num jantar de família, é, eu tenho três primas menores ou menores. Hoje está todo mundo com 20 anos de idade, o tempo voa. Na época elas deviam ter uns 13, 14 anos, estavam com os amigos, e eles começaram a brincar entre elas, né? Elas e eles ali, os amigos, começaram a brincar e os meninos começaram a fazer uma coisa muito típica, misógina e tal, que é começar a fazer brincadeira com o corpo das meninas. E eu, observando aquilo, não achando aquilo legal, chegou um determinado momento que o primo mais velho, chato ali, mas, enfim, achando que devia interromper aquela coisa que estava deixando parte das meninas constrangidas, eu falei, vocês não podem objetificar o corpo da mulher desse jeito. Tinha um sermão, mandei os moleques pararem, falei assim, isso daí, vocês estão objetificando o corpo da mulher e tal, tem que parar. Aí falaram assim, como é que é essa palavra? Objetificar? Aí eu, aí eu vi que tinha um erro de categoria. Tinha uma coisa que eu tinha lido, sei lá, em algum lugar, na Judith Butler, sei lá, em algum lugar eu tinha lido na universidade e a palavra apareceu como um corpo estranho numa bronca que eu estava dando nos amigos das minhas primas. Então, assim, qual que é a gente nunca vai saber exatamente qual que é a palavra certa, mas a gente traz as palavras do centro para a margem quando a gente volta. A gente volta um pouco estrangeiro, né, nas nossas casas quando a gente volta. Isso faz parte né, a transfiguração. Ela não acontece. Como é que a palavra que eu usei? Desconfiguração, né, da margem enquanto tal, quando ela vai para o centro. A desconfiguração ela não é só na ida, a desconfiguração acontece também na volta, né? É, é Lembro até hoje minha avó, uma figura muito expressiva assim da minha vida, enfim. Tá viva, mãe da minha mãe, mulher negra de Conceição do Coité. Eu ensinei ela a ler e escrever. Eu ensinei quando era criança. Eu lembro que ela falava uma coisa quando eu vim morar em São Paulo, estudar e tal. Ela falava assim: tem que tomar cuidado com esse negócio de estudar muito, porque quem estuda muito fica louco. Eu falava,
Então é isso para mim, quando eu vim fazer faculdade em São Paulo e tal. É, mas é uma loucura boa, eu gosto, eu gosto dela e tal. É, então tem uma coisa assim que, dependendo da palavra que você usa, quando você volta, você vira essa coisa meio estrangeira, estranha. E eu acho que por um lado, outro lado é inevitável, não tem como. Eu não vou, não tinha outra palavra para usar para dar a bronca nos amigos das minhas, porque não, objetificação. Naquele momento eu não tinha, poderia usar outra, mas hoje, naquela hora foi aquela que veio, foi aquela que foi, né? Então, eu não acho isso necessariamente ruim. Eu acho que a ida ao centro passa a também compor quem você é. Então, quando você volta, você já é outra coisa. Parece meio Confúcio, né? Mas talvez seja um pouco isso mesmo. É, e essa pergunta sua, Carol, será que eu quero me sentar nessa mesa, né? Já voltou aqui pro. Me pergunto isso tantas vezes, todos os dias, cada dia que eu saio de casa, eu me faço, será que eu quero? Será vai ter aquela reunião, vai ter aquela. Será que é, é, eu lembro que uma vez, quando a Danto veio para o Brasil, na primeira vez que ela veio, estava fazendo ainda meu doutorado, e eu falei, poxa, mas difícil, olheira, tomando café, como se fosse o último dia da minha vida e tal, tô muito cansado e tal. Aí ela falou assim, Rafael, think party, tipo, pensa na festa. Tipo assim, o melhor do fim é a festa, o melhor do congresso é a festa, sabe? O melhor das instituições são as festas. Eu trazer um pouco a Danto falando, dando essa dica, foi muito valiosa. Pense na festa. Se a festa for boa, a gente senta na mesa. Se não for, realmente, ou a gente traz a nossa caixinha JBL, a nossa calabresa cebolada, a nossa turma e faz acontecer, ou, ou deixa a mesa para lá. Eu tenho tomado um pouco essa postura na vida. Implosão dos limites do centro. E isso acho que é a nossa tarefa política maior, provavelmente, né? O centro tem muitos limites. É assustador como o centro pode ser autolimitante, né? Camadas e camadas de autolimitações. Tem que entrar para implodir. Tô totalmente de acordo. Levar os amigos para festa. Enfim, eu e meio-dia. A Cacá tinha colocado a questão do é, acho que eu perdi aqui no chat, mas aqui, né? É, só um comentário, na verdade, né? O núcleo de subjetividade da PUC, acho que é um ótimo exemplo, né? De um núcleo que é um núcleo de pesquisa, que é um núcleo de intervenção estética, né? É um núcleo de produção intelectual, tem uma pluralidade de ações, falando da Sueli Ronick, mas o Peter Paul Pelbart. Tem uma historiadora que eu acho muito interessante que trabalha junto ali com o pessoal da PUC, que é a Denise Bernuzzi de Santana, incrível, né? Formada ali com a turma dos análises e tal. Essa versatilidade do núcleo, eu acho que é uma afirmação da potência. Sabe fazer isso muito bem. Eu me permiti aqui discordar saiu ao menos um grande teórico, meu amigo Kwame Yonatan. Recomendo muito a tese dele das diásporas pulsionais, vocês encontram aí, além de ser um cara muito legal, muito comprometido com a vida, um grande pensador aí do nosso circuito aqui. É isso, né, gente? Já estourei o É tempo. isso. Nossa, foi tão bom. Foi tão bom, Rafael. Muitíssimo obrigada também, pessoal, que contribuiu aqui com esse debate, que foi uma festa, foi um respiro, né, diante de tantas questões que nos atravessam. É isso. A gente se encontra daqui a 2 semanas com o João Salles, né, do pessoal falando sobre o trabalho e o social.
na psicanálise periférica. Então, a gente aguarda vocês. Muito, muito obrigada. Um beijo para todo mundo. Bom sábado. Um beijo para você, Rafael. Obrigadão. Tchau, Beijo, Carol. tchau, Obrigado. gente. Bom sábado, gente. Tchau. É.